Olá, tudo bem com vocês? Deus abençoe o seu dia, sua vida. Eu peço que o Espírito Santo de Deus possa continuar falando conosco através da nossa leitura. Se revele a nós, ó Pai. Trate conosco cada área da nossa vida. Nos discipule, Pai, através dessa leitura e da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Vamos ler? Capítulo 10, família. É um capítulo bem denso. Fala assuntos bem complexos. Honra teu pai e tua mãe, como te ordenou o Senhor, o teu Deus, para que tenhas longa vida e tudo te vá bem na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Deuteronômio 5,16. Guardem no coração todas as palavras que hoje lhes declarei solenemente, para que ordenem aos seus filhos que obedeçam fielmente a todas as palavras desta lei. Elas não são palavras inúteis, são a sua vida. Deuteronômio 32, do 46 e 47. De todas as categorias do reino de Deus, a família é provavelmente a mais discutida e estudada pelos cristãos. Chegamos ao ponto de basearmos nossas plataformas políticas em valores da família. E ainda assim, o índice de divórcio continua subindo. Em algumas regiões, beira os 60% e não há uma diferença significativa entre a população cristã e a não cristã. Por quê? O poder de Deus consegue salvar nossas almas e não consegue restaurar nossas famílias? Durante a última década, na qual passei colorindo as escrituras por categoria, para tentar entender os pensamentos de Deus sobre cada área de nossas vidas, nada me impactou mais que a visão de Deus sobre a família, a sua influência e o seu papel na sociedade. Não tenho um versículo-chave para estudar aqui, mas são milhares de versículos que falam sobre casamento, filhos, parentes, conflitos, conduta sexual, herança, família e finanças. Família e finanças, família e justiça, família e educação e muito mais. 80% de tudo que sabemos, aprendemos em casa. Assim como a comunicação e educação, a família provê a base de sustentação para o trabalho do governo e a igreja. A influência da família está em tudo e em todos. Dizem que, quando chegamos aos 4 anos de idade, já definimos 80% da nossa visão da vida. Eu trabalho muito isso em terapia com a psicanálise, isso é um grande fato. E isso, quando eu descobri, de fato me assustou. Eu vou falar o porquê. Porque com 4 anos de idade, nós não temos muitas vezes nem memórias. Eu, por acaso, sou uma pessoa que tem memória a partir dos 3 anos de idade, vestígios de memória. Pode ser que elas estejam alteradas, sim. Não estou a dizer que elas são fidedignas, mas é um fato. Eu tenho algumas memórias nessa idade. Mas, com base na minha experiência, que é minúscula comparado ao todo, mas é minha experiência e é válido para mim, então é o que eu trago aqui. A maioria das pessoas não tem memória sobre esta fase. Então, se até os 4 anos é o definido a sua visão de vida e você nem sabe o que aconteceu, eu confesso que quando eu me conscientizei disso, eu falei, foi um pouco impactante para mim. Porque eu falei, pera lá, o que aconteceu aí? O que foi, o que eu vivi, o que foi incutido em mim, inculcado em mim, que até hoje interfere na minha vida e eu nem sei o que se passou. Na época me deu, assim, isso. E aí eu comecei a trabalhar nisso para tentar entender aquilo que vem do inconsciente, que me fazia agir no automático, enfim, é muito que eu trabalho em terapia. Mas é algo que eu aprendi através da psicanálise e eu fiquei super, super assustada. Não se assuste, você não precisa se assustar, não é? Mas o meu susto e ali a minha surpresa foi um motivador aí para eu buscar conhecimento e mergulhar nisso. Então, que mesmo que você fique impactado, que seja um motivador para algo bom, tá? E não para o negativo. Porque é um fato. Se 80% daquilo que eu vivo hoje me foi inserido lá até os 4 anos de idade, nem memória disso eu tenho, eu preciso ir com atenção para esse lugar, para conseguir entender, para conseguir me modular para quem eu preciso ser hoje. Porque você já não vive mais no contexto ao qual você vivia nos 4 anos de idade.
você já provavelmente não convive mais com as mesmas pessoas, né? Principalmente quem já é adulto. Então, você deveria ir atualizar isso, né? Só que é difícil, porque não é a mesma coisa que você atualizar algo diferente. É algo complexo de se atualizar, tá no teu inconsciente, você não tem nem acesso de uma maneira direta. Então, fica a dica aí, e isso é uma grande realidade que ela tá falando. Ao começar a frequentar a escola, nós já sabemos se somos bons ou ruins, se o mundo é um lugar seguro ou perigoso, se somos inteligentes ou estúpidos e se devemos confiar ou ter medo das pessoas. Teremos aprendido uma estratégia de viver de fazendo perguntas ou construindo defesas. Já saberemos se um desafio é algo excitante ou perigoso. Ininterruptamente, iremos continuar a avaliar a vida e o mundo em que vivemos através dessa perspectiva que desenvolvemos da realidade. Ininterruptamente, vou repetir, iremos continuar a avaliar a vida e o mundo em que vivemos através dessa perspectiva que desenvolvemos da realidade. Só que perspectiva é essa? É a minha realidade ainda? Essa perspectiva era compatível realmente com a realidade? Porque é aquilo que ela diz. Ela faz um paradoxo em todos os temas, olha. Não é? Vamos saber se somos bons ou ruins, se o mundo é um lugar seguro ou perigoso, se somos inteligentes ou estúpidos, se devemos confiar ou ter medo, não é? Se vamos fazer perguntas ou construir defesas, se é um desafio, algo excitante ou perigoso. Por exemplo, você que teve uma infância difícil, um lar disfuncional, provavelmente você vai para o lado negativo, né? E você já é livre, não precisa mais viver assim. Por isso que eu amo o que eu faço. Porque é ver pessoas, de fato, serem livres. Isso é muito bom. Liberdade não é libertinagem, tá bem? Não vamos confundir. Abre parênteses, fecha parênteses. Vamos lá. De acordo com a nossa atual terminologia cristã, poderíamos dizer que nós adquirimos a maior parte da nossa cosmovisão antes até de começarmos a frequentar a escola. Em outras palavras, durante os primeiros 4 anos de vida, nossos pais e o ambiente do lar nos dão a definição de realidade que iremos usar pelo resto de nossas vidas. Um exemplo impressionante dessa influência da família é o cenário cultural da Nova Zelândia. A população dessa pequena ilha é dividida entre os povos indígenas, maori e os imigrantes europeus. De muitas maneiras, a vida cotidiana da Nova Zelândia é integrada nas escolas, lojas, transportes, notícias, mídia e entretenimento, vestuário e esportes. No entanto, a cosmovisão e a cultura dos maoris e dos europeus na Nova Zelândia são tão diferentes que parece que eles vivem em lados opostos do mundo. Como isso é possível? Onde esses valores e perspectivas tão diferentes da realidade são aprendidos? Em casa, com a família, praticamente sem querer. Numa época em que nos concentramos em quase tudo menos na família, filmes, TV, música, escola, amigos, Deus coloca seu olhar diretamente sobre a família, elegendo-a como a influência mais importante na sociedade. A visão bíblica geral nos deixa com um enorme senso de que, para Deus, a família é sagrada e é o alicerce mais importante de tudo o que ele criou. A família é responsável pelo atributo mais precioso para ele, o amor. Não é à toa que ela é tão atacada. Vou ler. Cântico dos Cânticos. Poucos assuntos ganharam um livro inteiro na Bíblia. O amor e a antecipação ao casamento são algum deles. Quando Deus dá tanta atenção a alguma coisa, temos que fazer o mesmo. Cântico dos Cânticos celebra os entusiasmantes altos e baixos das emoções do amor e da antecipação de sua expressão física no casamento. Os cristãos são acusados de ter uma visão limitada sobre o sexo, mas Deus demonstra claramente que sexo é uma ideia boa. Esse livro é a demonstração da alegria, conforto e prazer do casamento. Não é celebrado somente pela noiva e pelo noivo, entretanto, pelos seus amigos e a comunidade como um todo. A mensagem não poderia ser mais clara. O amor é uma coisa boa, o casamento é uma coisa boa
Sexo é uma coisa boa e família é uma coisa boa. Os capítulos 1º e 2º de Gênesis preparam um cenário para a importância dos homens e mulheres trabalharem juntos. Deus disse que precisa tanto do homem como da mulher para a revelação completa de sua imagem e os abençoa, fazendo da família sua principal estratégia para encher a terra com a revelação de quem ele é. Gênesis 1, 27 e 28. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou. Ele lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. No capítulo 3º, podemos ver que o inimigo de Deus tem um plano diferente. Em primeiro lugar, ele quer ver a separação entre o homem e Deus. E, em segundo lugar, quer criar hostilidade e desconfiança entre homem e mulher. Funcionou tão bem que até hoje é assim, né? Misericórdia, mas é uma verdade. Esses devastadores resultados disso podem ser vistos hoje, quando vemos a família, uma criação tão sagrada de Deus, virando um campo de guerra em todas as sociedades do mundo. Homens divorciados têm 8 vezes mais chance de sofrer uma doença mental. Lares destruídos produzem um grande número de sociopatas com pouco ou nenhum respeito pela sociedade. Ruína financeira e pobreza seguem os divórcios e a próxima geração é mutilada antes mesmo de ter uma chance. Pesado, né? Essas são as más notícias com relação à família. Quais são as boas notícias? Qual foi a intenção de Deus na criação? Ao continuarmos lendo Gênesis, vemos que Deus destaca a origem do cosmos, do indivíduo, da família, das tribos e, finalmente, a origem das nações. A idolatria ocidental, o individualismo, praticamente cegou o nosso entendimento bíblico quanto à importância da família e da comunidade. A maioria dos atributos de Deus não pode ser vista ou ensinada isoladamente. A ideia de que viver completamente sozinho seria um paraíso pode parecer poética, mas é estéril. Você não pode expressar amor, justiça, amizade, generosidade e sabedoria se você estiver sozinho em uma ilha. As ideias e as características mais fantásticas de Deus são reveladas ao vivermos juntos. Começamos a aprender esses atributos nas nossas famílias. Vamos parar por aqui. Vai digerindo aí toda a informação que lemos até agora. Se prepara para os próximos episódios sobre família, que é um tema tão importante, tão atacado espiritualmente, socialmente hoje, não é? Um beijinho grande, Deus abençoe sua vida. Muito obrigada por você estar até aqui. Curta, compartilha, comente, compartilha com quem você ama, com a sua família, para a gente entender os princípios de Deus sobre a família e como isso é importante para a nossa vida, tá bem? Deus te abençoe, muito feliz em você que está aqui comigo desde o primeiro episódio. Muito parabéns pela sua dedicação e muito obrigada, com muita gratidão. É uma honra para mim estar aqui falando com você, não importa quantas pessoas sejam. É uma honra e eu faço com excelência e com amor, tá bem? Lembre-se sempre disso. Um beijinho grande, Deus abençoe sua vida.